série Investindo em Grandes Relacionamentos. E é um tema muito relevante para o ano de amar. Não tem como amar sem se relacionar. Apesar de muitos de nós, às vezes, agimos assim, queremos ficar sozinhos, queremos investir na gente mesmo, queremos pensar nos nossos sonhos, mas a realidade é que para investir em grandes relacionamentos, nós precisamos amar. E na primeira mensagem da série que o pastor Assi pregou, ele, com muita propriedade, ele falou que o alvo da nossa vida não deve ser a gente conseguir conquistar coisas, mas a gente amar. Então, nessa série agora, nessa mensagem agora, a gente vai trabalhar o que é amor. E especificamente hoje nós vamos falar sobre paciência. Um tema difícil de pregar, porque todos nós passamos por momentos em que nós perdemos a paciência. Eu, que sou mãe de 3 adolescentes, então vocês vão olhar para mim e vão saber que Tatiana não é paciente, mas o Deus que age em Tatiana transforma Tatiana paciente. E quando eu permito que Ele haja na minha vida, a paciência acontece. Mas quando eu tomo as rédeas da minha vida, com certeza a paciência não aparece nos meus relacionamentos. Então, o que a gente vai refletir nessa noite é que o amor é paciente. E essa palavra ficou martelando na minha mente: o amor é paciente. E eu fiz uma conexão: Deus é amor. Então, se Ele é amor, Ele é a minha referência maior de paciência. Você está aí com o seu guia de estudo e a gente vai trabalhando juntinho com vocês para vocês perceberem, aprofundarem nesse tema. Então, a primeira coisa que a gente vai trabalhar aqui é que relacionamentos determinam o nosso sucesso. Todo mundo quer ser bem-sucedido. Só que muitas das vezes, quando a gente procura o nosso sucesso, a gente abandona as pessoas. Já pararam para pensar nisso? A gente diz que vai ter que fazer faculdade para conseguir ganhar mais no trabalho, mas aí a gente perde a nossa família, porque a gente nem tem mais tempo de estar com ela. A gente diz que a gente vai ter que crescer na empresa, e para isso a gente faz muitas horas extras. E depois que a gente consegue subir, a gente olha para o lado: quem está conosco? Muitas vezes não tem ninguém, porque a gente ficou tão focado no nosso sucesso que a gente esqueceu dos nossos relacionamentos. Mas nessa noite Deus está dizendo para a gente: para ter sucesso, invista em grandes relacionamentos. E são 2 coisas primordiais que nós temos que fazer. Você vai anotar aí, a primeira, as coisas que você permite que entre em sua mente. Então escreva aí no seu guia de estudo: mente. Se você permitir que sua mente produza pensamentos que você tem que correr atrás do seu sucesso e abrir mão de relacionamentos, tanto conjugal, como de pai e filho, como de amigos, como de irmãos da igreja, você não está indo pelo caminho correto. Você não pode colocar o sucesso acima das pessoas. O sucesso da sua vida é relacionamento. Então, a segunda coisa é que as pessoas com as quais você se relaciona. Então, bota aí, relaciona. Para ter sucesso no relacionamento, você tem que ter uma mente que deseja se relacionar, mas também você tem que saber com quem você vai se relacionar. Que tipo de pessoa eu estou me relacionando? São pessoas que valorizam pessoas ou são pessoas que valorizam coisas? Porque se eu me relacionar com pessoas que a prioridade delas são coisas, nós vamos acabar acreditando nisso e vamos fazer das nossas ações isso também. Então, aonde está sendo a sua fonte de relacionamento?
Você precisa se relacionar com Deus em primeiro lugar. Você precisa se relacionar com a sua família, que é uma célula pequena para te ajudar a relacionar na sociedade. Por que a nossa sociedade está assim? Porque a gente esqueceu como é se relacionar com família. Nós não sabemos mais nos relacionar em família. E aí, consequentemente, nós também não sabemos nos relacionar na sociedade. Então, escolha as pessoas que você vai se relacionar. Nós temos contato com muitas pessoas, mas se relacionar é compartilhar, é dividir, é se permitir ser afetado e afetar. Então, nós, como filhos de Deus, nós precisamos procurar relacionamentos que fortifiquem essa filiação com Deus, ok? E para isso, você escreva aí no seu guia de estudo, amor. Uma palavrinha pequena, simples, mas essencial para que a gente consiga investir em grande relacionamento. O amor é a base dos relacionamentos. E, como eu falei no início, o amor é paciente. Isso significa que é amável ser paciente. Quem ama tem paciência. Então já é o primeiro conflito nosso. No nosso gabarito do que é amor e se a gente ama, é se nós somos amáveis sendo paciente. Ok? A Bíblia diz, em 1 Coríntios 13, 4, isso, que o amor é paciente. Mas antes desse 1 Coríntios 13, Paulo começa a dizer à igreja de Corinto que eles têm vários dons. Só que falta alguma coisa para aquela igreja. Amor. Por isso que Paulo escreve 1 Coríntios 13. Porque nos outros capítulos, Paulo está dizendo assim, olha, vocês não estão entendendo que o serviço é fruto do amor. Não é para vocês se acharem melhores do que as outras igrejas, não é para você se achar melhor do que o seu irmão. Então, Paulo escreve 1 Coríntios 13 para dar um gabarito para a igreja de Corinto. Olha só, o amor é a base. E veja se vocês estão com a base. Porque sem base, em algum momento se destrói. Concordam comigo? E aí Paulo começa a dizer que se a gente fizesse tudo e não tivesse amor, nada valeria. Então Paulo, de maneira poética, está dizendo à igreja de Corinto assim, ó, vocês têm vários dons, vocês quando se reúnem, cada um demonstra a capacitação do Espírito, mas deixa eu te falar uma coisa, esse não é o melhor caminho. O melhor caminho é o amor. E ele começa dizendo assim, o amor é paciente. Então, na nossa vida, queridos, nós fazemos muitas coisas. Nós somos a geração que tem dificuldade de não fazer nada. Já viu quando você não tem nada para fazer e você fica, meu Deus, não tem nada para fazer. Não aguenta ficar sem fazer nada, porque sabia que no ócio a gente também produz? Só que a gente está numa sociedade que nós temos valor se a gente for fazer algo, construir algo. Então nós estamos como máquinas, não paramos, por isso que somos estressados, por isso que sempre as nossas pressões estão altas, por isso que nosso coração vive apertado, angustiado, porque nós não paramos. Ficamos o tempo todo procurando alguma coisa para fazer. E quando a gente está no estresse, não tem paciência. O dia que você está mais estressado, você diz assim, mas esse menino hoje, ele resolveu me tirar do sério. Mas não é um menino muitas vezes não, é a gente que já está no limite. O menino só bota uma gotinha lá e a culpa é do menino. A culpa é do marido, a culpa é da esposa, a culpa é do trânsito, a culpa é do patrão. Mas na verdade, Deus está dizendo nessa manhã, sabe qual é o problema de vocês? Que vocês acham que a vida é fazer. E eu estou dizendo para vocês que a vida é amar. A vida é se relacionar. A vida é olhar no olho do outro e falar assim, é importante eu viver a vida com você. Para que você trabalha até tarde? Para que você não larga o celular e fica esperando a próxima mensagem do WhatsApp?
Será porque é por amor ao outro ou é por amor a você? E aí Deus nos fala assim, o amor é paciente. E você já começa a dizer assim, meu Deus, então eu estou com a minha base ainda nem construída, porque a primeira característica que Deus coloca na sua palavra através do apóstolo Paulo é o amor é paciente. E a palavra no grego diz que é levar muito tempo para ferver. Aí eu fiquei pensando assim, aquela expressão que a gente fala, fulano tem pavio curto. Mas do jeito que a gente está, gente, acho que a gente nem tem mais pavio, a gente explode. Então, ser paciente é não que você não vai se pontuar quando as pessoas fizerem alguma coisa contra você. Não é isso. Não é que a gente vai ficar engolindo sapo a vida inteira. Mas que a gente vai ter um tempo maior para se posicionar diante daquela injustiça, diante daquela afronta. A gente não vai ser aquela, bateu, levou. Não seremos, porque o amor é paciente e o nosso Deus é amor. E Ele nos fez filhos dele para ser como Ele. Para demonstrarmos a esse mundo que o amor de Deus vive em nós. E por isso nós somos pacientes. O amor é paciente, significa que é amável ser paciente. E ser grosseiro é ser impaciente. Quando sou paciente com alguém, sou amável. Quando eu sou impaciente, eu sou grosseiro. Então pensa aí, você está sendo paciente ou você está sendo grosseiro? E a paciência é importantíssimo no relacionamento. Porque imagina todos nós falarmos tudo que a gente tem vontade de falar na hora que a gente quer falar. Vai dar boa coisa? Não vai dar boa coisa. E a gente se sente muito doído quando alguém é grosseiro com a gente, né? Mas, queridos, nós também somos grosseiros com as pessoas. Então, nessa noite, Deus está dizendo assim, eu sou paciente, porque eu sou o amor. Mas eu dou o meu espírito para vocês terem capacidade, poder de ser pacientes. O poder da paciência não está de contato de 1 até 10, não está. O poder da paciência está no poder do Espírito que habita em nós. Que o nosso Deus repartiu conosco. E nós temos esse poder todos os momentos da nossa vida. Então, vamos lá. Para ser paciente, para sermos mais pacientes, porque já somos pacientes, ok? Porque o Espírito de Deus já habita em nós. Então, nós já profetizamos e nós já cremos que já temos a paciência. A gente só tem que pegar esse poder e usar. Mas já somos, em nome de Jesus. E aí o texto que está aí, antes disso você vai colocar aí no seu guia. Lembre-se quanto Deus tem sido paciente com você. Então, para ser mais paciente, a gente vai pensar nesse texto aqui de 1 Timóteo 1,16. Paulo dizendo, mas por isso mesmo alcancei misericórdia, para que em mim, o pior dos pecadores, Cristo Jesus demonstrasse o poder de sua paciência. Então, Paulo está dizendo assim, olha, eu demonstro misericórdia porque eu sei quem eu era. E Deus, que é todo perfeito, usou do poder dele de paciência para me transformar. E agora eu também sou uma pessoa paciente. Então, você quer ser paciente? Pense como era a sua vida sem Jesus. Pense como você era longe de Deus. Antes de você se reconciliar com o seu Criador. Pensou? Você com certeza não era nem um pouquinho paciente. Mas agora, porque Deus teve paciência com você, você agora pode demonstrar através do amor a paciência, não sua, mas a paciência que Deus teve para te salvar. Tem gente que demorou 30 anos para se render ao Senhor. E Deus teve paciência, porque você não morreu.
Você viveu para viver a salvação do Senhor. Se Deus, que é todo poderoso, perfeito, tem paciência para caminhar com você, por que que você não vai ter paciência para caminhar com aquele que é igual a você? Ninguém aqui é maior ou menor, somos todos, como o pastor falou, barro. Mas Deus, na sua santidade, Ele resolveu ter paciência conosco. Porque Ele é eterno. E Ele tem um plano de amor sobre as nossas vidas. E Ele demonstra isso através da paciência. Muitos dizem assim, ai, Jesus tem que voltar logo. Sabia por que Jesus não volta? Porque Deus é paciente, porque Ele tem gente para salvar ainda. Tem gente ainda para se render a Ele. E por isso que Ele não extermina com tudo. Isso não quer dizer que Deus não vai mostrar a sua ira. Mas a palavra de Deus diz que a ira dele é muito menor do que o amor dele. É por isso que nós não somos consumidos, porque na hora que parece que o caldo vai entornar, Deus renova a misericórdia dele sobre a nossa vida e não destrói a gente. Por isso, quando você estiver se relacionando no seu trabalho, com seus filhos, com seu esposo, com a sua esposa, com uma pessoa querida, um amigo, antes de você estourar com ele, antes de você perder a paciência, lembre-se, Deus tem paciência com você. Compartilhe dessa essência de Deus com as pessoas que estão ao seu redor. Estamos todos num processo. Você não chegou no processo completo. Você só está numa posição que está sendo machucado ou ferido por algumas pessoas. Mas você também machuca e fere. Não tem ninguém bonzinho. Todos nós precisamos que cada um de nós tenhamos paciência uns com os outros. Então, antes de você dar aquele grito abençoador, você vai dizer, Senhor, me ajuda a compartilhar da tua paciência, porque a minha já foi. Antes de você dizer para o seu filho, cresça, amadureça. E como é difícil, gente, como pai, como mãe, a gente está vendo o futuro do filho, o filho está lá na rede, nem ligando porque a gente está falando, né? Olha, o que você estudar hoje, isso vai te ajudar no futuro. E o filho chega com um boletim cheio de amor. Eu não sei quantos ouviram esse vídeo, que o menininho chegou em casa falando que o boletim estava cheio de amor, porque a cor do amor era vermelha. O boletim dele estava todo vermelho. Né? E quando teu filho chega lá com um boletim cheio de amor, ele está esperando que você faça uma explosão e muitos discursos, mas você pode surpreender ele. Você pode ser paciente naquele momento. Você pode não estourar. Você pode pontuar com ele. E às vezes para pontuar, a gente precisa se afastar um pouquinho. Porque senão a gente pega o boletim e já, pavio, já explodiu. Não é? Então, com o seu esposo, com a sua esposa, quantos de nós nos estressamos porque a gente diz assim, ele não muda. Ela não muda. Mas quem disse que você que vai mudar? Hoje eu ouvi uma mensagem do Augusto Cury que eu achei muito interessante. Ele falou assim, não arrombe a mente das pessoas que estão ao seu redor. E eu até achei interessante, apertei para ver. E ele falando assim, você quer que uma pessoa seja teimosa? Tente mudá-la, ela vai ser super teimosa. Você quer que uma pessoa pare de te irritar? Tente mudá-la, ela vai te irritar ao extremo. Porque a gente não toca as pessoas tentando modificá-las. Nós tocamos as pessoas sendo ao contrário daquilo que elas fazem conosco. Já viu quando a pessoa grita com a gente e a gente diminui a voz? Quem gritou fica sem graça. E eu detesto isso, tá? Eu estou, às vezes, nervosa e a pessoa, por que você está falando assim? É que dá vontade de... Né? A gente tem que pedir ao Senhor para nos controlar. A gente já perdeu o controle e pediu o controle de novo. Né? Então, queridos, todos nós estamos no processo. E Deus, que poderia exterminar com a gente, não extermina. Por que eu e você vamos exterminar um com o outro? Então, você está investindo em grandes relacionamentos de amor com pessoas que Deus criou.
Então comece a pensar como Deus te trata. Você peca, Ele ao mesmo tempo te pune? Não é assim não, né? Você peca, o Espírito Santo vai tentando te convencer, você peca, vem um irmão, fala alguma coisa, vem o pastor, prega, mas você não ganha um raio na cabeça toda vez que você peca, porque assim já estaria a nuvenzinha de gente levando raio toda hora. Mas porque Deus é paciente no processo, Ele já sabe quem você vai ser. Então Ele tem paciência. E a gente está estudando o livro de Números e, né, temos estudado o Velho Testamento. Às vezes eu falo, meu Deus, quanta paciência que o Senhor tem com a gente. Está o inimigo atrás, Deus abre o mar vermelho. Vai para o deserto, tem sombra, tem a presença de Deus e está reclamando. Deus manda o maná, não quero mais maná, quero carne. Deus, estou com sede, a gente vai morrer aqui. E Deus vai providenciar água. O tempo todo Deus surpreendendo e tendo paciência. E por que com a gente, com o ser humano, nós seres humanos, muitas vezes deixamos de ter paciência? Então, você quer ter paciência, lembre-se que Deus já te deu e Ele tem paciência com você. A segunda coisa, aprenda a ouvir. Ouvir as pessoas. Olha o Provérbios que está aí escrito no seu guia de estudo. A sabedoria do homem lhe dá paciência. E a Bíblia diz que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Então, se a gente tem intimidade com Deus, percebe a paciência que Deus tem conosco, nós vamos começar a desenvolver também a sabedoria que vem dos altos, do alto, do Senhor. E aí a sabedoria que vem do alto aprende a ouvir. Nossa sabedoria, nós aprendemos a falar, como a gente fala. Mas ouvir é muito complicado. Se você quer aprender a ser paciente, o segredo é ter entendimento. Se você não procura entender as pessoas, não terá paciência com ela. Eu vi esses dias um desenho que um artista fez, que eram 2 girafas. Você olhava de frente assim, eram 2 girafas. Mas se você andasse mais um pouquinho e olhasse de lado, era um elefante. E eu fiquei pensando, gente, sabia por que a gente tem muita dificuldade de ter paciência com as outras pessoas? Porque a gente está olhando por um ponto e é girafa, e o outro está lá no outro ponto, mas está vendo elefante, e a gente fica brigando. Não, é girafa, os dois estão certos, porque dependendo do ângulo, é aquilo mesmo que eles estão vendo. Mas quando eu me relaciono com as pessoas, eu não posso ficar ouvindo só a minha própria voz. Eu tenho que ouvir o ponto de vista do outro. Um psiquiatra suíço disse: ninguém pode se desenvolver completamente nesse mundo e encontrar uma vida plena sem o sentimento de ser compreendido pelo menos por uma pessoa. Ninguém pode conhecer a si mesmo através da introspecção ou na solidão do seu diário pessoal. Antes é através do diálogo que pode ter com outras pessoas. Então, relacionar-se é entender o outro, é ouvir o outro, porque a partir do que o outro for me falando, eu vou avaliando a minha posição. Quando nós vamos nos relacionar com as pessoas com as nossas certezas absolutas, nós já perdemos a paciência. Porque a gente está tão certo que aquilo é a verdade absoluta, que o outro fala, você já não aguenta nem ouvir um outro argumento, porque você quer que as pessoas pensem como você. E eu achei uma coisa muito interessante, a diferença de escutar e de ouvir. Escutar está relacionado à audição. A maioria aqui, acho que creio, todos nós estamos escutando. Mas e ouvir? Ouvir é prestar atenção, sentir, perceber, dar ouvidos. A escuta gera transformação quando a pessoa pensa no que escutou, guarda o que aprendeu e reflete sobre o assunto.
Gente, se a gente ouvisse o que o nosso esposo está falando, em vez de ficar ouvindo as nossas próprias percepções, e não escutar o que está falando, mas não refletir, a gente teria muito mais chance de ter relacionamentos saudáveis. Mas como a gente só escuta, e olha lá, né? Porque tem homem que a gente, né? A gente fala, entendeu? Balança a cabeça, mas nem escutou, não chegou nem na questão da escuta. Mas às vezes, sabe por que eles nem nos escutam? Porque a gente também fala na hora errada e fala demais. Então tem os dois lados, né? Mas para a gente ter paciência, eu preciso aprender a ouvir. Olha, eu estou vendo dessa maneira. Como você está vendo? Ah, não tinha pensado. Para mim, você estava vendo desse mesmo jeito e fez de propósito. Mas porque a gente não quer ouvir as pessoas, a gente já perde a paciência. Então, se você quer amar, quer ser paciente, aprenda a ouvir. A boca fala que a gente, né, que a gente tem que ser tardio em falar e pronto para ouvir. Às vezes a gente já está dando a nossa opinião antes mesmo da pessoa acabar a frase. As pesquisas mostram que apenas 7% do que realmente você diz é comunicado em palavras. 43% do que você quer dizer se dá através de como você diz. Tom de voz, emissão, volume, dicção. Os restantes 50% aparecem nas expressões não verbais. É por isso que quando você está no WhatsApp ou você está no telefone, você perde muito da comunicação. Porque você não está olhando no olho, você não está vendo a reação das pessoas. A gente só vê aquele dedinho, a gente acredita na nossa cabeça que a pessoa entendeu. Mas você vai conversar pessoalmente, a pessoa não entendeu nada que você falou. Ela botou aquele dedinho ali só porque tinha que te dar uma resposta. Então, olha a nossa dificuldade de ter paciência hoje em dia, porque os nossos relacionamentos são relacionamentos virtuais. Nós nos comunicamos por áudio, nós comunicamos via WhatsApp, via mensagem, mas eu não estou olhando no olho. E aí parece que no WhatsApp todo mundo é paciente, parece que no Facebook todo mundo entende todo mundo, mas ninguém está olhando no olho. E às vezes eu boto uma palavra, o outro já está achando que eu estou catucando ele. Mas por quê? Porque é virtual. Cada um interpreta a partir do que lê. Mas eu não estou olhando olho a olho. Né? Então, queridos, é preciso, quando nos relacionarmos, e para desenvolver a paciência, é ter essa questão do ouvir. As crianças, quando elas são pequenas, elas tem necessidade de que você ouça elas. Ela não quer só que você escute. Tanto que tem criança que pega o nosso rosto assim para a gente olhar para ela. Porque a criança está nos ensinando, ela não está sendo chata, não. Ela só está nos ensinando que é necessário para se relacionar atenção, ouvir, olho no olho. E aí eu te pergunto, como fazer isso no mundo corrido que a gente vive? É decidir ser pessoas que investem em grandes relacionamentos. E amar é lembrar que Deus tem paciência com você, então você pode ter com o próximo. E amar sendo paciente é aprender mesmo, porque a gente não sabe, aprender a ouvir. A terceira coisa, você bota aí no seu guia de estudo. Ofereça crédito às pessoas que você ama. Bota aí, crédito. No meio da crise, que o povo quer crédito, né? Não está podendo ter, mas o povo está querendo. E as crises de relacionamento? Seu marido quer que você dê crédito para ele. Seu filho quer que você dê crédito para ele, que você acredite, que você dê mais uma chance, que você ande mais uma milha com ele. E a palavra de Deus diz assim, ó, sejam pacientes uns com os outros, tendo tolerância pelas faltas um dos outros por causa do amor entre vocês. E aí, no nosso tópico, a gente botou, ofereça crédito às pessoas que você ama. E esse texto diz assim, você tem que amar todos.
Que a gente fala, é fácil, né? Amar, né? Quem eu quero, meu esposo, meu filho. Mas você tem uma listinha aí de pessoas que você pudesse, se você não convivia. Mas é com essas pessoas que Deus está dizendo assim, anda mais uma milha com ela. Porque Deus, na sua santidade, mandou seu filho para andar com a gente. E eu lembro de uma passagem que Jesus falou assim, Pai, até quando eu vou ficar com esse povo incrédulo? Porque era difícil Jesus andar com a gente. A gente fala que tem gente difícil, que é para a gente andar, mas Jesus teve que andar com gente difícil, comigo e com você. Mas Ele não desistiu. Ele amou até o fim. E Provérbios 12:16 diz assim, ó, quem é prudente faz de conta que não foi insultado. Faz cara de paisagem. Levou um forão, faz cara de paisagem. Gente, é só com o poder do Espírito Santo. Nós não conseguimos. A gente pode segurar a onda, né? Aqui na igreja a gente pode fazer cara de paisagem às vezes. Quando a gente está chegando na igreja, né? A gente faz cara de paisagem. Leva fora, mas estou chegando agora, vou aguentar. Mas eu quero ver na sua casa, que é todo dia. Você acorda, levanta com aquela mesma pessoa, com aqueles mesmos maus hábitos. E fazer cara de paisagem é difícil. Se não for pelo poder do Espírito Santo, você não terá ações de amor através da paciência. Deixa eu falar uma coisa para você. Sabe por que você tem que dar um crédito? Porque todos nós temos dias maus. Ou você acordou, desde que você nasceu, você nunca teve um dia mau. Você nunca teve vontade de ficar sem falar com ninguém, de não dar bom dia para ninguém. Eu, assim, de manhã, eu não sou uma boa pessoa. Não sou. Né? E aí, minha filha, Cláudia, ela acorda, o mundo está maravilhoso. E a gente adotou ela com quase 9 anos. Gente, que luta, hein? Muitas vezes o poder da paciência saiu de mim. Porque ela acordava e falava assim, bom dia, flor do dia. Eu, ai meu Deus, que é isso, Jesus? Mas por quê? Porque somos diferentes. Porque temos percepções do dia diferente. Eu agora à noite estou bem, estou tranquila, mas ela está lá, caída. Porque à noite para ela não é bom. Ela não é uma boa pessoa à noite. Mas como a gente vai lidar então com isso? Sabendo assim, eu vou dar um crédito. Eu falo, minha filha, sua mãe de manhã. Então vamos combinar? Dá bom dia quando a mamãe der bom dia. Aí quando a mamãe der bom dia, porque já está na hora de dar um bom dia. E assim a gente foi vivendo. Então, dê crédito. Você não gosta de receber um crédito? Quem gosta de toda vez ser massacrado, toda vez receber grosseria? Ninguém gosta. Então, dê crédito. Aí eu achei uma frase interessantíssima. Ó, nossa dificuldade de sermos pacientes com os erros dos outros, porque nós somos burocráticos no amar. Ah, eu sou paciente com ele porque ele é paciente comigo. Eu fiz todas as minhas partes, ele não fez. Isso é burocracia, irmãos. E a gente está cheio de burocracia. Em nome de Jesus, estamos numa nova fase desse país. E a gente vai aprender a amar o outro e dar uma segunda chance. Jesus falou assim, querem que você ande uma milha? Você anda mais uma. Então, ser paciente não é fazer o que tem que ser, não. É quando a paciência está terminando, você renova em Deus a paciência. Sabe quando você tem que renovar a paciência e andar mais uma milha? Quando a sua mesa de trabalho está abarrotada e aí chega sempre uma pessoa pedindo uma ajuda. Sabe quando você tem que andar a segunda milha? Quando vem um pedido no finalzinho do expediente. Sabe quando você tem que andar a segunda milha? É quando você está extremamente cansado e estressado, seu filho vem mostrar o trabalho da escola. E a gente fala, Senhor, me ajuda a andar mais essa milha, porque a minha vontade é falar, filha, amanhã eu vejo. Mas já viu quando a gente chega do trabalho, como as crianças vibram, porque elas querem contar o que elas viveram?
Mas sabia por que agora elas não vibram tanto? Já vão crescendo. Porque muitas vezes a gente falou, deixa para amanhã, estou muito cansado, depois eu vejo. A gente não andou a segunda milha. Então nós precisamos sempre dizer assim, eu fiz o que eu pude, mas eu vou andar mais uma milha com essa pessoa. O caminho mais seguro para tirar a necessidade ou dever do caráter de escravidão é habituar-se de boamente a fazer sempre que seja possível, mais do que é pedido. A primeira milha por si só não é mais que fadiga ingrata. A glória vem com a segunda. Então, você fazer o que você tem que fazer, paciência normal, é o que você tem que fazer mesmo. Mas Jesus está dizendo assim, não, você vai precisar de um poder que é diferente. É quando o seu pavio está quase para explodir, você vai renovar em mim, vai dizer, Senhor, eu quero demonstrar o Senhor, amando essas pessoas com paciência. Há muitas pessoas que são pacientes com as circunstâncias. Já viu? A pessoa passa por problema, ela está sempre serena, ela sempre tranquila. Mas Deus não nos chama para ser pacientes somente nas circunstâncias. Deus fala que com amor é paciente. É com pessoas que você tem que demonstrar isso. Não é com circunstâncias. Tem gente que o trabalho está uma bagunça e ele está lá sereno. Mas se o colega do lado falar, explode. Então não vale a pena. Não é você ter serenidade arrumando a casa, né, no seu trabalho, nos seus afazeres. É como você se relaciona com a pessoa. Deus tem nos chamado para desenvolver paciência, mas com pessoas. É com as pessoas que nós vamos andar a segunda milha. A primeira milha é a medida do homem, a segunda é a medida de Deus. Então, que a gente ande em paciência, dando crédito às pessoas, porque nós estaremos na medida de Deus, do amor. E a última coisa, bota aí no seu guia de estudo, bota a palavrinha assim, tratado. Trate os outros do jeito que você quer ser tratado. Gente, se a gente fizesse isso, não teria problema de relacionamento. A palavra de Deus diz em Filipenses 2, 4, 5. Sempre trate os outros do modo como você quer ser tratado. Então, se tivesse que resumir a mensagem, seria isso. Quer que as pessoas tenham paciência com você? Seja paciente com ela. Se todo mundo pensasse assim, não teríamos problemas de estresse, de impaciência. É fácil entender, né, queridos? Mas é difícil fazer. Mas tem algumas dicas que eu queria dar para vocês conseguirem, tentarem, no nome de Jesus, fazer isso. Pratique a empatia. Se coloca no lugar da pessoa. Antes de explodir, se coloca no lugar da pessoa. Pratique compaixão, perceba por que aquela pessoa está agindo dessa maneira, te ferindo, te agredindo. Seja simpático, porque quando você já está com a cara feia, você já vai receber o que a cara feia está produzindo. Ultrapasse os preconceitos. Muitas vezes nós não temos paciência, porque já olhamos para um certo tipo de pessoas e dizemos, isso aí eu não tenho paciência. Com esse tipo de pessoa, para mim não dá. Você está permitindo que os seus preconceitos ou até seus conceitos dominem você. Pense, será que você gostaria que alguém olhasse para você e falasse assim, esse tipo de pessoa eu não aguento? Não é difícil? Pensa, se fosse você ouvindo alguém falando de você. Mas às vezes a gente não fala isso das pessoas. Então a Bíblia está dizendo, do mesmo modo que vocês querem ser tratados, trate. Deixe as críticas de lado um pouquinho e começa a enxergar a pessoa que Deus criou. Evite controlar os outros. Nós gostamos de mandar nos outros, nós achamos que os outros têm que fazer as coisas como a gente faz. Isso traz atritos, isso faz a gente perder a paciência. Coloque lembretes diários. Eu quero tratar as pessoas como
eu gostaria de ser tratado. Bota no celular, bota no despertador, bota lá na sua página no Facebook, no WhatsApp, no Instagram. Fala, eu quero tratar as pessoas como eu gostaria de ser tratado. E seja superior a todas as formas de retaliação. Deixa a vingança com o Senhor. Não seja um vingador. Abra mão, isso não é seu papel. É Deus que é justo, é Deus que vai dar a cada um que Ele precisa. Então, nessa noite, a palavra de Deus para você: ame. E você vai demonstrar que você ama sendo paciente. Lembrando que Deus é paciente. Aprendendo a ouvir as pessoas, oferecer crédito às pessoas e tratar como gostaria de ser tratado. E o segredo para conseguirmos isso é experimentarmos a presença de Deus constantemente. É Ele que vai nos pontuando, vai nos conduzindo, vai nos lapidando para que esse texto, que o amor é paciente, eu possa dizer um dia: Tatiana é paciente. E que cada um de nós possamos dizer um dia: eu sou paciente. Não porque eu sou melhor do que os outros, mas porque o poder do Espírito Santo fez com que eu me tornasse uma pessoa paciente. Fez que eu me tornasse uma pessoa que ama. Nós dizemos para muitos: eu te amo. Mas esse eu te amo precisa partir da paciência. Se você ainda não desenvolveu uma paciência, esse seu amor ainda não está completo. E nessa noite Deus está dizendo assim: eu tenho esse amor, eu sou esse amor. Porque Ele diz que Ele é amor. Então Ele é paciente e Ele distribui com cada um de nós a sua paciência. A gente só tem que usar. Melhor dizendo, nós temos que escolher querer usar. Porque as situações vão acontecer para tirar a gente do sério. Mas a gente pode dizer: Deus, meu pavio está quase estourando, mas eu tenho um compromisso com o Senhor. Eu tenho um compromisso de revelar esse Deus de amor. E eu quero revelar esse Deus de amor através da paciência, não só com as circunstâncias, com as pessoas que estão ao meu redor. Deixa eu te falar uma coisa: as pessoas que a gente é mais impaciente são as pessoas que a gente convive mais tempo. Quanto mais a gente convive com as pessoas que estão próximas da gente, mais impacientes nós somos. Sabe por quê? Porque aqui eu posso botar a máscara do paciente, mas na minha casa eu vou ser o que eu sou. E é lá que Deus quer tratar essa minha característica dele. É na nossa casa. A gente às vezes quer fugir de casa, porque a gente não aguenta ver que a gente não é paciente. Mas Deus está dizendo: minha filha, não tenha medo não. Eu sei que você não é, mas eu sou. E eu vou transformar você em uma pessoa paciente. Moisés foi o homem mais manso, gente. Mas antes de ter o propósito, antes de entrar no propósito de Deus, ele matou uma pessoa. Então ele foi uma pessoa impaciente. Ele não aguentou ver aquela injustiça e fez com as próprias mãos. Mas na caminhada com Deus, fez com que ele entendesse com Deus que é possível se relacionar e andar mais uma milha com o Senhor. Então, vamos abaixar nossas cabeças e vamos dizer ao Senhor que nós queremos demonstrar amor através da paciência. Paizinho, muito obrigado, porque como é bom a gente sentir a sua paciência sobre a vida de cada um de nós. Pai, nós sabemos quem nós somos, mas o Senhor já sabe quem o Senhor irá nos tornar. Nós somos seus filhos amados e o Senhor tem uma paciência maravilhosa para ir de lição em lição até chegarmos à semelhança de Jesus. Porque a tua palavra diz que o Senhor que faz o querer como efetuar nas nossas vidas. E o Senhor quer que sejamos pacientes. E o Senhor nos fará ser paciente, Pai. Nós cremos nisso. Mas, Senhor, nos perdoe. Porque quantas vezes pegamos
as rédeas da nossa vida e vamos machucando, ferindo, perdendo o controle, falando palavras tão tristes para as pessoas que amamos. Mas nessa noite nós estamos dizendo: Paizinho, nós queremos decidir usar o poder da paciência através do Espírito Santo de Deus, para que nos nossos relacionamentos nós venhamos a demonstrar o teu amor que nós recebemos do Senhor. Paizinho, nós queremos impactar a vida das pessoas, não com os nossos serviços, mas com o nosso amor que vem do Senhor e que produz atitudes de paciência. Pai, nós te pedimos isso e confiamos que o Senhor vai nos levar além nesse processo. Nós vamos conseguir ser filhos teus com características tuas de amor, e a paciência será a nossa marca. É isso que eu te peço e já te agradeço, porque só no nome de Jesus que isso é possível, e só a Ele é toda a honra e toda a glória.